E agora a gente começa oficialmente o aquecimento. Então quem tá entrando aí, vamos chegando. Boa noite. Oi, gente. Danila, Monique Martins, quanto tempo? Bom te ver aqui. Pati, Fátima, vamos chegando. Boa noite. Tereza de Portugal, tá sempre aqui com a gente também, Tereza. Deixa eu perguntar pra vocês, quem tá aí, Dreia, maravilhosa, quem tá aí no grupo, nos grupos do evento, no grupo do evento Desinflame, tá recebendo agora, tá? Tá recebendo exatamente agora. A gente já começou a disparar aí nos grupos o protocolo que a gente vai utilizar ao longo dessa semana, que é esse tal desse pré-aquecimento. Eu falo lá no protocolo, né, que eu coloquei lá, sobre um exemplo de alimentação para te ajudar nesse processo de desinflamação do fígado, do intestino, da mentalidade. Falo também sobre a nossa querida, maravilhosa, seguidora de sempre, rotina diária, porque sem rotina diária você não emagrece, você não desinflama, você não melhora a tireoide, você não ganha massa muscular, você não melhora o cabelo, absolutamente nada. Né? Se a gente já entendeu, se a grande população já entendeu que a base de tudo é a inflamação, essa grande população precisa entender também que a base para desinflamar está na rotina diária. Então quem tá lá nos grupos de WhatsApp tá recebendo aí esse material. Gente, não tem problema nenhum para se inscrever no grupo do WhatsApp. Eu já testei ontem, a minha equipe já testou também. É só clicar lá no negocinho e entrar. Se por acaso você clicou e não conseguiu entrar, porque aquele grupo encheu, e você vai ter que fazer de novo o processo para entrar no próximo grupo do WhatsApp, tá? Que vai ser aberto porque o grupo anterior que você tentou entrar talvez tenha lotado, talvez tenha enchido, tá bom? Tem muita gente lá. Eu tô bem feliz com a quantidade de pessoas que estão interessadas em entrar aí, em seguir o que eu ensino aqui e participar do evento Desinflame comigo aqui no Instagram, 100% online, 100% gratuito. Tá? Então essa semana, que é a semana do pré-aquecimento, você tá recebendo lá no grupo do WhatsApp um protocolo de dieta, uma pincelada sobre a rotina diária e diversas receitas da medicina medieval baseada na Santa Hildegarda, dessa medicina ancestral que eu tanto falo aqui. Então você vai ter acesso às receitas, a um protocolo e também a rotina diária. Então vamos lá. Hoje, o que a gente vai falar? Deixa eu já fixar aqui nos comentários. Hipertireoidismo. Ai, saiu errado, gente, mas eu vou deixar assim mesmo. Tá? Pronto. Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então a gente começa efetivamente. Acho que voltou. Tá. A gente começa efetivamente agora o nosso pré-aquecimento. Deixa eu voltar aqui vocês, porque eu vou trocar a internet. Acho que agora deu certo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Me vendo bem? Cadê vocês? Será que eu estou travada? Não, acho que vocês estão digitando aí. Tá tudo ok, tá bom. Então agora, como eu estava dizendo, efetivamente a gente vai começar o nosso pré-aquecimento falando sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo aqui nessa grande aula. Então, antes da gente falar sobre o que fazer, né, o que tomar, o que comer, o que não fazer, eu quero que você entenda que a sua tireoide, que é essa glândula que está aqui no meio do pescoço, eu falei muito sobre ela hoje de manhã, é uma glândula que coordena todo o seu sistema, né? Todo o seu sistema, seu intestino, seu fígado, seu coração, o seu processo de pensar, seus pensamentos, a sua fala,
o seu olho, tudo, gente, absolutamente tudo. É a tireoide que coordena tudo que você faz no seu dia a dia. Então, antes dela aparecer lá no exame de sangue um problema, né, uma alteração, uma doença autoimune, seja o que for, antes de aparecer no exame de sangue, o seu corpo, ele vai emitir sinais através de sintomas e também sinais, né, como você pode observar na língua, no olho, na sobrancelha, etc., na pele, que é o que a gente vai falar, que vão te dizer, olha, atenção, eu estou ficando alterada, eu estou ficando inflamada, você precisa cuidar de mim com mais carinho. Então a gente vai começar falando aqui sobre os sinais e sintomas do hipotireoidismo, tá? E eu quero que você entenda que tudo que eu vou falar, tanto para o hipotireoidismo quanto para o hipertireoidismo, eles vão se somar. Eles vão convergir entre eles e o tratamento você vai ver no final das contas que é praticamente o mesmo. Porque o que afeta a sua tireoide? O que causa um hipotireoidismo? O que causa um hipertireoidismo, além das doenças autoimunes? É a redução de vitaminas e minerais dentro do seu corpo, né? O seu fígado começa a não funcionar corretamente porque está sobrecarregado, o seu intestino tem uma desbiose, o que inflama você mais ainda, e aí o seu corpo não consegue absorver corretamente as vitaminas necessárias para a manutenção da boa saúde da sua tireoide. E quem são essas vitaminas? Vitaminas base, né? Então ferro, zinco, iodo, selênio, tirosina, magnésio, vitamina E, vitamina A, vitamina D importantíssima, vitamina C, todas as vitaminas do complexo B, principalmente B1, B2, B3, B6, que é a peridoxina, B12, né, que a gente tanto fala, B9 na forma principal, inclusive na forma ativa de metilfolato, né? E também exercício físico. Então é exatamente isso que afeta a função da tireoide. Uma pessoa que não pratica exercício físico da forma correta, uma pessoa que não tem a ingestão correta ou até mesmo uma deficiência na absorção dessas vitaminas, vai ter um prejuízo nessa função tireoidiana. E o que inibe também essa produção de hormônio tireoidiano, né? Por que seu TSH aumenta? Ou por que seu TSH baixa demais? O que acontece dentro de você que faz essa inibição ou essa exacerbação tireoidiana para que você produza mais T4 ou menos T4? O primeiro deles, gente, estresse. Padrão de mentalidade desordenada. Vocês podem ver que é muito comum uma pessoa que abre uma doença autoimune por estresse, por mentalidade. Geralmente doenças autoimunes da pele ou doenças autoimunes articulares tem uma relação muito grande com a emoção, com o emocional. Tem uma conexão direta com a tireoide. Geralmente essa pessoa também abre tireoidite de Hashimoto. Então estresse, padrão de mentalidade, a mente, ela é a chave mestra dentro do nosso corpo. As infecções também, né? Quantas e quantas pessoas não abriram doenças tireoidianas depois de ter pego o Covid, na síndrome pós-Covid? Abriram tireoidite de Hashimoto ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo pós-Covid? Radiação, é claro, né? Se você está fazendo um trabalho, não sei, uma radioterapia, se essa glândula pegar essa radiação, ela também vai ser afetada. Determinados medicamentos, alguns medicamentos, flúor em excesso, né? Uma intoxicação por flúor num organismo que não come corretamente iodo, né? Toxinas que são agrotóxicos, poluição, coisas que a gente, microplásticos, né? Coisa que a gente não consegue controlar presente no nosso ambiente. Por isso que no processo de desinflamação é muito importante que o fígado ele esteja funcionando corretamente, porque é exatamente ele que vai fazer a limpeza de todas essas toxinas a que estamos expostos, aos pesticidas e doenças intestinais, principalmente doença celíaca, né? Pode afetar de forma direta a produção dos nossos hormônios tireoidianos. Além de trauma também, às vezes a pessoa sofreu um acidente, né? Isso pode acontecer.
E essa tireoide vai ter um impacto. Dietas, alimentação de baixa caloria por muito tempo, por longo prazo. Quantas e quantas vezes no consultório eu não peguei meninas, principalmente, pós-anorexia, ou fazendo aquelas dietas low carb, very low carb, cetogênicas, de forma errada, com doença tiroidiana. Porque altera o fígado, altera a função renal, e a tireoide também sofre. E como eu falei, a tireoide, ela comanda todo o seu corpo, o seu cérebro, o seu olho, a sua fala, a sua comunicação, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de sentir, os batimentos cardíacos que precisam dessa energia sendo estimulada ali pela sua tireoide, né? E o que ocorre nessa tireoide que passa por todos esses problemas? Inflamação. Eu sei que você já está de saco cheio de ouvir essa palavra inflamação, meus amigos todos falam de inflamação, mas é isso que acontece. Aumenta muito o estresse oxidativo na glândula, né, o ROS, que a gente chama, os trabalhos mostram, também é um dos pilares da inflamação. A glândula inflama e você abre o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo. O que o hipotiroidismo causa de sintoma, de sinal para você? Né, que às vezes ele é subclínico, ou ele nem é subclínico, ele ainda não está aparecendo ali no exame, mas tudo está acontecendo com você e num determinado momento isso vai aparecer no seu exame. Então a gente consegue ver a pele muito ressecada, aquela queratose no cotovelo, aquele cotovelo mais grosso, não só o cotovelo, né, outras extremidades também, mas geralmente no cotovelo, aquele rosto mais inchado, aqui as pálpebras mais inchadas, aquela carinha de bolacha, né? A gente chama de face de meia-lua, de lua, tá? É falado assim na endocrinologia. As pálpebras mais inchadas, edema no pé, na perna, na mão, aquelas pessoas extremamente retidas, com muita retenção de líquido. Tudo isso é sinal e sintoma de que sua tireoide não está funcionando corretamente, está inflamada. A gente tem um reflexo que a gente consegue avaliar na clínica, no paciente, no consultório, que ele se chama tendão de Aquiles, né? A gente tem um tendão aqui que se chama tendão de Aquiles. A gente chama esse reflexo de Aquileu prolongado. Então esse reflexo ele se prolonga quando a gente faz ali a intervenção. Isso também, olha só que interessante, um tendão ele é afetado por uma baixa função tiroidiana, por uma tireoide que está inflamada. Ceratodermia, né, que é essa questão da queratose, também esse espessamento anormal, até mesmo da sola dos pés, da planta do pé, da palma da mão, aquela palma da mão que vai ficando mais grossa, né, tem relação também com a tireoide. Olha como a tireoide se conecta com a pele fica mais pálida, mais áspera, com um aspecto até às vezes gelatinoso, aquela pele mais gelada que você pega, parece que é uma gelatina. Isso a gente vê com muita facilidade quando a gente trabalha dentro do hospital, né, com paciente internado, acamado. Isso acaba acontecendo também. Tristeza, depressão, tem total relação com alterações tiroidianas. Aquele paciente poliqueixoso, né, que reclama de você, é aquela pessoa que vai lá no meu post do "você está inflamada" e fala: nossa, eu tenho tudo, né, eu sou poliqueixosa, por que você não olha para sua tireoide? Pode ser a sua tireoide, né? Aquela rigidez matinal, às vezes a pessoa acorda toda travada, toda rígida, com artralgia, com dor nas articulações, com cãibra na panturrilha, na coxa, na parte superior do braço. Isso tem total relação com uma tireoide que está inflamada. Todas as anemias, né? Todas as anemias, deficiência de B12, deficiência ferropriva, anemia macrocítica, microcítica, megaloblástica, qualquer uma tem conexão direta com a tireoide, e é uma via de mão dupla, porque a anemia ela vai afetar a sua tireoide, e a tireoide afetada também vai te causar anemia. Então olha só o quão importante é essa pequena glândula dentro do nosso corpo. Roquidão ao acordar, aquela pessoa que está sempre mais abatida, está sempre mais cansada, fadigada,
tem uma mente muito aérea, tem dificuldade de se concentrar, de memória. Eu estava agora montando uma aula nova para a comunidade Saúde Conectada sobre sono e sonhos, mostrando quão é importante sonhar para que você tenha uma boa memória durante o seu dia, que inclusive é uma habilidade mental. Então olha que interessante como que a tireoide ela se conecta diretamente com isso. Queda de sobrancelha, aquela sobrancelha que tem uma queda aqui, manchas pela pele, né, melasma, resistência insulínica, tem relação direta com a tireoide. Aquelas unhas descamando, unhas mais côncavas, né, que parece uma colherzinha. Aquelas unhas que descolam, que vão se descolando do leito ungueal, né, são mais frágeis, tem um crescimento lento, não só a unha, cabelo também. Então tem ali um cabelo muito ressecado, né? Eu não falei que o hipotireoidismo resseca a pele? O cabelo resseca também. Fica mais ressecado, fica mais ralo. Tudo isso tem relação com uma tireoide que está inflamada. Aquelas linhas verticais na unha, né? Que são muito comuns de aparecer também, tem total relação com deficiência de selênio. E selênio é extremamente importante para sua função tiroidiana, para essa tireoide funcionar. Como eu falei, memória, né? Os níveis de ferritina têm total relação com a tireoide. Então, uma ferritina baixa vai alterar a tireoide. E uma tireoide alterada também pode causar uma ferritina baixa em você. Por quê? Por conta das alterações gastrointestinais que a tireoide promove, você não absorve corretamente o ferro. E aí, não é só o ferro, é o ferro, zinco, B12, B9, etc. E a memória, a concentração e a cognição começam a ser afetada. Entende? A pessoa tem mais dor de cabeça difusa, enxaqueca, né? Difusa, na cabeça inteira. Enxaqueca também tem conexão com a tireoide. Constipação, movimentos intestinais mais lentos. Aquela comida que fica ali muito tempo e você não consegue digerir ela bem. Excesso de gases, fezes ressecadas, que a constipação também, né, tem total relação. Diminuição da frequência de ida ao banheiro, baixa libido, a sua tireoide ela impacta diretamente na sua libido. Hipoglicemia reativa. Olha quanta coisa, como todo o nosso metabolismo, ele é regido pela tireoide, não só o metabolismo endócrino. Nosso pâncreas, nossa insulina tem conexão direta com a nossa tireoide. Fadiga, baixa recuperação no pós-treino, uma pessoa que vai treinar e não sua. A pessoa nunca sua. Alguma coisa acontecendo. Alterações oculares, zumbido no ouvido, tem relação com a tireoide. Tem um post meu aqui falando sobre isso. Zumbido no ouvido tem relação com a tireoide. Dor muscular, já falei, né? Dor muscular, dor articular, é tanta coisa, gente. Parece que é tudo, né? Mas é. A tireoide é incrível. Inclusive eu falei na live hoje cedo que a tireoide, ela me levou a estudar endocrinologia porque eu já estudava tireoide há muito tempo antes, sendo só nutricionista, por conta de toda essa conexão do nosso sistema, do nosso corpo com a tireoide. E a nutrição, ela é a base do tratamento da tireoide, da desinflamação. E por isso que eu fui fazer endocrinologia, por causa da tireoide. Então, intolerância ao frio, né, aquelas extremidades mais geladas, aumento de peso, dificuldade de emagrecer, gordura localizada, tem total relação com a tireoide. Colesterol elevado, testosterona baixa, tem total relação com a tireoide. Então nós somos seres únicos. Você não vai ter todos esses sintomas que eu estou falando aqui, mas se você tem pelo menos um desses sintomas que eu falei, tenha atenção à sua tireoide, porque ela está conectada com um sintoma. Ela está conectada. Então a gente precisa de um olhar conectado, integrado, para a gente abordar a saúde, a nossa saúde. Entende? Não tem como generalizar tudo. Cada um é um. Por isso que eu ensino isso dentro da comunidade Saúde Conectada. Autoobservação. Eu ensino você a ver seus exames. Eu ensino você a suplementar. Eu ensino tudo que você pode fazer com segurança. Sabe? Tudo aquilo que você pode fazer sozinha, sem estar dentro do consultório comigo. Porque o comigo é a cereja do bolo.
tudo você consegue, quase tudo, eu posso dizer que 80% das coisas você consegue fazer sozinha, sim. É só você dominar, é só você ter sabedoria e conhecimento do que você precisa fazer. Entende? Então, todos esses sintomas têm total conexão com a tireoide inflamada. E quais são os sintomas do hipertireoidismo? Que pode ser um hipertireoidismo porque tem um nódulo funcionante, né? Produzindo muito hormônio na sua tireoide, né? Pode acontecer com um nódulo. Pode ser uma doença autoimune como a doença de Graves. Né? Quais são os sintomas de um hipertireoidismo? Estresse excessivo, irritabilidade, alteração de humor brusca, ansiedade, nervosismo, muita irritabilidade. Já falei, né? Olha só como os sintomas eles se parecem. Fraqueza muscular, fadiga em excesso, insônia. As pessoas às vezes têm aumento do apetite, dificuldade de dormir, dificuldade de sonhar, dificuldade de pegar no sono. Muita sudorese, então, enquanto no hipotireoidismo você sua pouco, no hipertireoidismo você sua demais. A pele fica úmida também, mas ela fica mais quente. Já no hipo fica mais gelada, né? Tudo isso eu vou explicar para você com mais profundidade, claro, dentro da comunidade, para você conseguir fazer essas conexões, para você conseguir raciocinar melhor o que está acontecendo com você. A pessoa tem taquicardia, às vezes vai na emergência, achando que está infartando, e é a tireoide, que inclusive o hipertireoidismo é super perigoso. Um hipertireoidismo mal controlado, ele pode te levar a um infarto agudo do miocárdio e a óbito, e a morte, tá? O hipotireoidismo já não faz isso. Aqueles olhos saltando para frente, né? Por quê? Porque causam a inflamação do seu globo ocular, dos seus nervos. Olha, eu falei que a tireoide tem conexão direta com o olho. Então, muito hormônio inflama esse olho, ele salta para frente. Você fica com aqueles olhos mais projetados. Diarreia, alteração na menstruação, na fertilidade. Fertilidade tem conexão direta com a tireoide. Se eu não me engano, tem um rios aqui sobre isso, eu já gravei e vai entrar ainda. Tem total conexão. Aumento, crescimento da glândula, né, que a gente chama de bócio. Unhas, as unhas também se alteram no hipertireoidismo. Ela também acontece aquela separação do leito ungueal. Alterações na pele, urticária. Então, tudo isso tem relação com uma tireoide, seja para menos ou seja para mais. Porque toda alteração tireoidiana, seja para o hipotireoidismo ou para o hipertireoidismo, vai causar, adivinha o que com você, em você? Inflamação. E todos esses suplementos que eu falei do hipotireoidismo são também importantes no hipertireoidismo, principalmente o selênio e a coenzima Q10, que a gente vai falar aí ao longo das aulas, e também o iodo, claro, né? Eu não tô falando aqui, pra mim é muito básico e óbvio que o iodo é extremamente importante para a tireoide, mas eu sei que para vocês não é muito básico e muito óbvio. Então, o iodo, que advém da alimentação dos peixes, das ostras, das algas, é também importante, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui e ativar os comentários para saber se vocês estão entendendo essa conexão, porque agora eu vou começar a entrar a falar um pouco do tratamento, o que a gente faz. Eu quero saber se vocês estão entendendo ou se está muito rápido. Que eu falo rápido, né? Mas quem é meu aluno sabe que eu não falo rápido assim, enlouquecidamente, não. Enlouquecidamente nas aulas, não. Todo mundo tem tempo para tirar dúvida, para entender. Ah, tá. Então tá todo mundo entendendo, né? Tá. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Hipotireoidismo, como que é o diagnóstico do hipotireoidismo? Então, quando eu falo de diagnóstico, eu tô falando que a doença já existe. Só que antes da doença existir, você já entendeu que todos esses sintomas existiram para depois a doença aparecer. E muitas das vezes, a depender do grau de inflamação, quando a doença se instala, ela é para sempre. Ou, dependendo do grau de inflamação, quando a doença se instala, a gente consegue retroceder ela, entrar em remissão, uma doença autoimune, etc.
Então, o que a gente vai fazer, dosar no hipotireoidismo? TSH, T4 livre, é o que eu gosto de fazer, tá? Eu vou ensinar tudo isso na comunidade. T3 livre, os anticorpos, né? Anti-TPO, antitireoglobulina. Todas essas vitaminas que eu falei aqui, vocês vão ter acesso a tudo isso dentro da comunidade. Qual a dose da vitamina, o que é que vai suplementar, qual suplemento, etc. Na endocrinologia, tá? O que é falado? Que o hipotireoidismo, ele é diagnosticado quando o seu TSH está acima de 10. Olha que loucura. E o T4 livre reduzido. Eu discordo completamente dessa recomendação ultrapassada da endocrinologia. Que eu saiba, não mudou nada nos guidelines novos. Essa palhaçada. A pessoa com TSH de 4 já tem inúmeros sintomas. Eu, quando tive hipotireoidismo subclínico, que é o TSH levemente aumentado e o T4 livre reduzido, meu TSH acho que estava 3,5, já estava cheia de sintoma. Tomei remédio. Tomei T4 e T3 para melhorar. Depois melhorei, parei o remédio, fiquei só suplementando, fazendo os protocolos de alimentação, que são os protocolos de desinflamação, e nunca mais precisei do remédio. Porque a minha doença, ela estava em fase inicial e ela não progrediu, ela regrediu. Entende? Então, quais são os fatores de risco? Sexo feminino, idade avançada, menopausa, estresse, bócio, né? Então, deficiência na ingestão de vitaminas e minerais. Quando eu tive hipotireoidismo subclínico, eu estava na faculdade de medicina, trabalhando em 3 consultórios, sendo monitora, me casando, mudando de casa, comprando um apartamento. Tinham várias coisas acontecendo. Era uma época que, como eu estudava na faculdade o dia inteiro, eu atendia no consultório até a meia-noite. Era uma loucura. Foi uma fase, foi necessário viver aquilo. Mas me trouxe o início de uma doença. Pessoas que fizeram algum tratamento com iodo ou radiação, como eu já falei, né? Iodo em excesso também danifica a sua glândula tireoide, por isso que eu sou completamente contra o Lugol. Não vou entrar nesse mérito hoje aqui, vou falar disso muito dentro da comunidade, tá? Doenças autoimunes. A baixa ingestão de iodo também danifica a sua tireoide, nem muito nem pouco, o equilíbrio do iodo. Alterações no fígado, hepatite, também são fatores de risco para a doença tireoidiana. E aí, qual é o remédio que a gente utiliza para tireoide? O T4, que é o Puran, a levotiroxina, o Synthroid, o Eutirox, o T4. Esse é o remédio padrão, tá? Vai ter live aqui só sobre T3. Mas para algumas pessoas, principalmente aquelas que têm alterações na mentalidade, trabalhos apontam que o T3 pode ser benéfico, tá? Pode ser benéfico. Então eu comecei aqui primeiro falando para você qual é o tratamento. Qual é o tratamento? Se você tem a doença, se você tem já o hipotireoidismo, é o T4, tá? O T3 pode ser feito, não é consenso na endocrinologia, ele tem que ser avaliado de forma individual. Se tem alteração já psiquiátrica, neurológica, de forma individual, tá? Eu não tinha alteração psiquiátrica, neurológica, eu vivia um pouco mais irritada do que o normal, que já é normal, meu. E aí o T3 pra mim foi muito necessário, foi interessante usar o T3 por 3 meses que eu usei, tá? Então é isso, gente. É isso que a endocrinologia fala. Qual é o valor de TSH que a doutora Pri gosta de ver no exame? E ainda assim você pode ter sintoma. Mas qual é o valor que eu gosto de ver no exame? É até 2,5. Nem muito baixo, nem passando muito de 2,5. Porém, somos seres individuais. Há pessoas que com um TSH de 3, de 4, não terão sintomas. E tá tudo bem, essa pessoa segue a vida dela. Essa pessoa segue a vida dela, linda. Igual a Chapeuzinho Vermelho na Floresta. Eu vou bem alegre visitar a vovozinha. A pessoa segue a vida dela, tá? Porque nós não somos iguais nesse ponto. Somos seres únicos, individuais.
Cada um tem uma biologia. Então, só porque um resultado de um teste, ele está em algum lugar dentro da faixa de referência do laboratório, não significa de forma alguma que ele é ideal para aquele indivíduo. Porque a autoobservação, os sinais e sintomas são muito mais importantes. Alguns medicamentos podem alterar a função tiroidiana, como androgênicos, bomba, né? Testosterona, etc. Anticoncepcional também. Não vou entrar muito nesse mérito aqui não. Mas os hormônios inflamam, principalmente se eles não são os dito biodisponíveis, né? Se eles precisam, se eles são ingeridos e tem que passar no fígado. Então, na menopausa, a gente faz uma reposição de progesterona micronizada que é via oral. Essa mulher precisa ter mais atenção na tireoide. Vai alterar? Pode ser que não. Se ela pratica atividade física, se ela dorme bem, se ela come bem, pode ser que não altere. Mas tem que ter atenção, né? A gente tem que ter atenção também na biotina. Já falei isso no post aqui. E é incrível. Vocês vão lá no post ver a quantidade de comentários. Nossa, meu médico não falou isso. Não me orientaram. É o básico. Às vezes numa consulta mesmo, de meia hora, de uma hora, o médico não consegue orientar tudo. Às vezes não é nem culpa do médico, é que não dá tempo. Às vezes é um médico de plano, tem muita coisa para ele fazer, tem muita coisa para ele falar, o filho tá doente em casa, a babá faltou, sei lá. Aquele médico, ele também é um ser humano, ele também tem problemas. Às vezes ele esquece de falar na hora da consulta. Por isso que conhecimento é liberdade. Quanto mais você conhece o que acontece, o que tem que fazer, o que tem que ser pedido, como que interpreta o exame, etc., mais você não precisa depender completamente do serviço do outro. Então, para uma tireoide funcionar corretamente no exame de sangue, por exemplo, eu vou ensinar lá na comunidade, mas eu gosto que a ferritina esteja entre 70 e 100, se for homem até 150. O zinco numa média de 100. O selênio também numa média de 100, que são extremamente importantes para a tireoide. A vitamina D numa faixa de 40 a 50. Se é uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma vitamina D de 60, de 70, não passando de 80. Não gosto de vitamina D alta também. A vitamina A, extremamente importante, ela tem que estar ali na mediana do exame, acima de 1, ali na mediana. A gente precisa entender se essa pessoa, ela tem doença celíaca, se ela tem Hashimoto, se ela tem Graves. A gente vai falar de Hashimoto aqui, nesse pré-aquecimento do evento Desinflame. A gente precisa entender se essa pessoa está muito exposta a metais tóxicos, ao alumínio, né? O desodorante é de alumínio, panelinha riscada, contaminando a comida com alumínio. Se ela mora num lugar como eu moro, Rio de Janeiro, com a água extremamente contaminada. Tudo isso tem impacto. Se essa pessoa tem muita alergia, se ela é uma pessoa muito atópica, se ela tem muita alergia, já entendo que ela é uma pessoa pré-inflamada, ela já é inflamada. Isso impacta de forma direta nessa tireoide. E aí o que a gente vai fazer com essa pessoa? A gente vai desinflamar ela. Como? Cuidando da base, através da nutrição. Então, como que você desinflama essa pessoa? Rotina diária, eu sei, parece chato, mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Deus não vai fazer por você, é você que tem que fazer. Então, rotina diária, alimentação anti-inflamatória, tá? Eu vou repetir isso aqui de novo, para ficar bem fixado na tua cabecinha. O que desinflama não é cápsula, não é ibuprofeno, paracetamol. O que desinflama são rotinas diárias, rituais diários de rotina, de prática e de alimentação. Suplementação, extremamente necessário. Ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, N-acetilcisteína, colina, tirosina. Olha só, são os aminoácidos, né? Que eu tô falando, colina, onde tem colina? No ovo. Né? Então, alimentação anti-inflamatória, associada a suplementos anti-inflamatórios e antioxidantes. O uso de chás. Acabei de tomar meu chá aqui antes de entrar na live. Um chazinho calmante. 2 a 3 chás por dia. Hoje eu tomei só um, tá?
Acabei tomando só um porque o de hoje foi muito robusto. Cúrcuma. Cúrcuma na alimentação, cúrcuma na suplementação, vai depender de cada caso. A melhora do seu estresse. O cuidado com os seus relacionamentos. Amizade, trabalho, marido e mulher, esposa. Oração, meditação. Tudo isso impacta de forma positiva na sua tireoide. Então entenda, o processo de desinflamação no hipotireoidismo não é tomar T4. O T4 é um remédio necessário para uma glândula que já perdeu a função dela, a funcionalidade completa dela. Tá? Porém, ele sozinho não vai fazer efeito. Por isso que um monte de gente toma remédio e tem sintoma. Um monte de gente toma remédio e tem queda de cabelo, insônia, não sua na atividade física, tem a língua toda marcada, tem queda da sobrancelha, tem aquela queratose, aquela palma da mão mais lenta, é mais grossa, muita fadiga, muito lento, então o pensamento tá lento. Por quê? Tá tomando remédio, mas é claro que ele não tá fazendo efeito. Porque a gente precisa dar energia pro seu corpo para ele conseguir digerir e absorver bem esse remédio. Entende? Então, tudo isso, o cuidado com os seus sentimentos, né? Então, ódio, culpa, negação, medo, tudo isso tem relação com a sua tireoide estar sendo inflamada. Eu sei, é difícil, não é fácil não. É por isso que a comunidade Saúde Conectada, ela é um local que a gente expande cada vez mais o conhecimento. Porque são várias coisas se conectando ao mesmo tempo e não é fácil pra gente, nem pra mim, que sou a sua educadora, sua instrutora, e nem pro aluno que tá lá. Ao longo do tempo a gente vai apurando, melhorando o material, entendendo o que está acontecendo com as pessoas ali nas suas peculiaridades e auxiliando você dentro do processo, porque o que eu quero você bem, eu quero você desinflamada, eu quero você sem sintoma, eu quero você com a saúde mental equilibrada, porque se você produz a sua realidade através do seu pensamento, você tem que ter um pensamento equilibrado, entende? Para você produzir aquela realidade, para você refletir. Ninguém aqui é santo, né? Nós temos diversas atitudes falhas ao longo do nosso dia. Mas quando a gente tem clareza mental para entender o processo, para entender porque naquela época você achava que isso era certo e hoje você pensa, nossa, né? Que besteira isso que eu fiz, né? Eu poderia ter sido uma pessoa melhor naquele momento, né? Essa clareza, ela advém conforme o tempo, conforme a sua evolução, conforme a sua caminhada no processo. Só que a sua mente, ela precisa da sua tireoide. Entende? E no hipertireoidismo, o que acontece? Acontece uma toxicidade imensa na sua glândula, que ela começa a produzir muito T4, né? Tem uma hiperfunção da glândula. Essa hiperfunção da glândula causa uma tireotoxicose em você. Na gestação, falei isso na live de mais cedo. Na gestação, lá no início da gestação, aumenta o que? O HCG, né? Junto com ele, o TSH, ele tem um down regulation, ele reduz. Então, quando você engravida, o correto é esse TSH abaixar. Se esse TSH aumenta junto com o seu beta-HCG, com o seu HCG, alguma coisa está errada. Muita toxina, está faltando micronutrientes. Então o corpo ele tem toda uma regulação. E você precisa prestar atenção nisso. Como que a gente diagnostica o hipertireoidismo? Pelo exame de sangue também, né? Um TSH baixo. Uma vez identificado esse TSH baixo, eu vou ensinar isso com mais profundidade na comunidade, mas uma vez identificado esse TSH baixo, a gente vai entender por que ele está baixo. É uma doença autoimune, a doença de Graves, né? Vai aparecer lá no seu exame de sangue, no TRAB. O seu TRAB vai vir positivo, vai vir alto, né? É um Hashimoto? Pode ser. A gente vai verificar no exame de sangue o TSH, o T4 livre, o T3 livre,
o anti-TPO, anti-tireoglobulina, o TRAB, o selênio, e a gente vai identificar também se tem um nódulo, né? E se existe nódulo na sua tireoide, que a gente vê através da ultrassonografia, a gente precisa entender se esse nódulo, ele é quente. O que é isso? Se ele tá captando ali radiação na cintilografia. Você vai fazer uma cintilografia da sua tireoide para saber se tem um nódulo que está agindo ali de forma automática. Ele, por si só, um nódulo está produzindo os hormônios que não precisam ser produzidos, mas ele criou vida própria. Apareceu um nódulo ali que ele criou uma vida própria, ele começa a produzir o hormônio de forma desacerbada, né? Nódulo é sinal de inflamação. Clássico. Clássico. Nódulo, pólipo, mioma é sinal de inflamação. Né? Tem alguma coisa crescendo desordenadamente no seu corpo? Tá inflamada. Então, na endocrinologia, a gente também tem o hipertireoidismo subclínico, que a gente não trata, não usa remédio. Mas a gente precisa dar um suporte para essa glândula, tem que suplementar ela, tem que fazer os antioxidantes para que esse hipertireoidismo também não se some, inflame mais ainda seu sistema e faça você abrir a doença propriamente dita, né? Então, o tratamento, no caso, por exemplo, de um hipertireoidismo que não é controlado com a medicação, né, com tapazol e tal, outras medicações, propiltioracil, trapazol, etc., a gente vai fazer que iodo. E aí, a gente precisa ver se aquela pessoa tem indicação para fazer iodo ou para fazer a cirurgia. O que eu quero que você entenda? A pessoa que fez o iodo ou a pessoa que fez a cirurgia, que tirou a glândula, ela perdeu completamente a função dessa tireoide. Essa tireoide morre. E ela tem que tomar o remédio para a vida toda. E a gente volta para aquela questão que eu já falei no início da live. Se ela vai tomar remédio, porque ela tem agora o hipotireoidismo, porque ela tirou a glândula, porque ela fez o iodo. Se ela vai tomar remédio, não adianta só o remédio. Essa pessoa precisa de quê? Dos substratos para esse remédio funcionar. Suplementação, dieta anti-inflamatória, rotina diária. Tudo isso que eu falo aqui. Por isso que um simples ato de raspar a língua, que eu já ensino há anos aqui, de olhar a sua língua no espelho, de olhar as suas unhas, vão lá ver os posts sobre as unhas. Vão falar para você se a sua tireoide está boa ou ruim. Entende? Porque o corpo, ele emite sinais, ele te dá sintomas de inflamação a todo momento. Até mesmo um simples rabiscar na unha arriscada, descamando, fraca, que não cresce, que quebra toda hora, está mostrando para você que você precisa desinflamar. Porque se você não fizer o tratamento correto, a caminhada, por isso que você está aqui comigo agora. Eu acredito que a grande maioria que esteja aqui agora nessa live esteja também no grupo do WhatsApp do evento Desinflame com a doutora Pri. E entre nesse grupo de WhatsApp. Entre nesse grupo de WhatsApp. Porque lá eu vou disponibilizar um material gratuito para você fazer em casa. As receitas, a rotina diária, um plano alimentar para 7 dias, para você se organizar, entrar nesse processo da desinflamação. Entende? Porque se você tem sintoma, você já tem doença, mesmo que ela ainda não apareça no seu exame. Isso ficou muito claro na live que eu fiz hoje de manhã aqui. Muito claro. Que a Dani, minha colega, falou exatamente isso, né? Eu tinha todos os sintomas, ela já era profissional da área da saúde, ela não estava aceitando os sintomas porque não tinha nada no exame. Mesmo ela sabendo que os sintomas aparecem antes da doença, que é difícil da gente aceitar. A gente quer ali, né, São Tomé, quer ver para crer, a gente quer o exame, a gente quer o sinal da Santa Hildegarda, a gente quer que Deus fale com a gente no sonho, mas nem sempre vai ser assim. As coisas acontecem de forma silenciosa. Silenciosa. Entende? E quando você vê, a bomba já explodiu. A panela de pressão já estourou. A água fervendo transbordou. E você já está com a doença
pré-instalada. Então, como que é o diagnóstico de um hipertireoidismo? TSH abaixo de 0, né? 0,1. Tá? É clássico, TSH muito baixo, abaixo dos valores de referência do exame, que podem causar doenças gravíssimas, principalmente coronarianas, e levar você a ter um infarto. Então, o que a gente suplementa no hipertireoidismo? Seja subclínico, Graves, nódulo, seja o que for. As vitaminas que eu também falei do hipotireoidismo. A gente tem que dosar no exame, avaliar. Você consegue ver isso, não precisa de mim para falar, não. Você aprende isso, você consegue ver. Você vai avaliar lá o que você vai analisar. Não, tá bom, o zinco tá baixo, vou suplementar zinco. Iodo, selênio, zinco, vitamina A. L-carnitina na forma de acil, L-carnitina 500mg é extremamente importante para a tireoide no hipertireoidismo. Como eu falei, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína. Doutora Pri, não tem dinheiro para comprar tudo isso, tem que fazer tudo isso? Não. Claro que não. Você pode fazer 2 suplementos só por 2 meses, depois você rotaciona, troca. Eu ensino tudo isso na comunidade. Eu ensino a dose, qual suplemento, a marca, onde que compra, se quer mandar manipular, se é profissional da área da saúde, como que manipula. Entende? Tá tudo mastigado lá dentro. Tem alguns outros suplementos também que auxilia na melhora do processo da ansiedade causada pelo hipertireoidismo, que é o Serenzo, que é a L-teanina, que é o triptofano. Tudo isso ajuda a melhorar o processo também da mentalidade que vai ficar alterada no hipertireoidismo. Tem alguns suplementos que a gente precisa tomar cuidado, porque os trabalhos mostram que num único indivíduo, quando ele tomou aquele suplemento, ele abriu um hipertireoidismo, como a ashwagandha, né, que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. O óleo de lavanda pode acelerar também algumas pessoas. Ou seja, somos individuais. O óleo de lavanda é maravilhoso para acalmar nossa mente, mas para algumas pessoas pode acelerar. Entende? Então, ao invés de usar um óleo essencial de lavanda, eu vou usar um óleo essencial de olíbano, vou usar um óleo essencial de laranja doce, para melhorar a minha mentalidade. Equinácea é extremamente importante para desinflamar a tireoide, porque melhora também a imunidade. Então, todas essas questões que eu trouxe aqui para você agora, é claro, né, que em 50, 60 minutos eu não consigo falar o que eu vou levar praticamente 6 horas para explicar dentro da comunidade, ou seja, só hipotireoidismo, hipertireoidismo vai me custar quase que o dia inteiro para explicar para você o que você tem que ver, o que você tem que se observar através do autocuidado. O que você precisa entender para você suplementar com enzima Q10, o inositol, seja o que for, a L-carnitina, a acetilcarnitina, N-acetilcisteína, tudo. Então, tudo isso precisa ser avaliado por você, não é por mim, não. Avaliado por você. Autoconhecimento. É o que eu ensino na comunidade Saúde Conectada. Autoconhecimento. Entende? Essa pergunta é muito boa, da Jordânia. Ao entrar na comunidade, a gente tem acesso a todos os conteúdos, mas é óbvio, não existe a menor possibilidade de eu falar de tireoide sem você entender o fígado, por exemplo. Se você é uma pessoa que tem zumbido no ouvido e está entrando na comunidade por causa do zumbido, não tem a menor possibilidade de você não assistir aula de tireoide. Porque a tireoide está conectada com o seu zumbido no ouvido. Entende? Não tem como você não ter acesso ao que já tem lá. Então, além dos vícios emocionais, que é importantíssimo você tratar, seja qual for o seu problema de saúde ou não. Não tem problema de saúde, tem um problema no meu relacionamento. Tem que tratar dos vícios emocionais. Tem que tratar. A base do problema tá ali, ó, tá cravada na tua alma. Tem que tratar. Tem que neutralizar as suas crenças limitantes, mentalidade. Tem que tratar a sua mentalidade.
Você aprende naquela porcaria daquele colégio que eu também frequentei. Matemática, português, geografia, ciências sociais, biologia, que hoje não serve para absolutamente quase nada na tua vida, mas você não aprende do mais importante, que é cuidar da sua mente desde a infância, desde a sua tenra idade. Para que você tenha mais percepção, para que você tenha mais memória, para que você tenha mais intuição. Porque tudo isso vai ter relação com o que você está produzindo dentro da sua vida, dentro da sua saúde. Então entende que não tem como você entrar na comunidade e não ter acesso ao que já está sendo produzido lá. E também não tem como você que está na comunidade não ter acesso ao que vem sendo produzido novo. Entende? Então o que eu estou produzindo agora vai entrar para todo mundo que está lá. E quem está entrando agora vai ter acesso a tudo que já está lá. E quando fizer uma próxima imersão, que já está até aqui na minha cabeça, quando eu fizer uma próxima imersão, quem entrar na próxima imersão, não sei quando vai ser, não tem data. Gente, vocês não têm noção de como eu tô enlouquecida. De como eu tô enlouquecida com as coisas do mestrado que eu tenho pra fazer. É muita coisa. Eu vou começar agora, eu consegui. A princípio, já vou contar em primeira mão, mas eu acho que eu já consegui. O universo já se organizou e eu consegui. Eu vou fazer o meu estágio lá na UERJ, que eu adoro, que eu amo. Vou fazer lá no laboratório com uma amiga. Então, eu vou ter que agora ir pro mestrado, né? Pro estágio do mestrado, além de tudo que eu faço aqui. É uma loucura, tá? É uma loucura. Então, não tem data, claro, para a próxima imersão, embora ela já esteja aqui sendo criada na minha mente, porque ela tem conexão com tudo isso que a gente vem falando. Então, a CSC, ela é isso. Ela é um programa integrado, ela não é só um curso, ela tem cursos lá. Curso de tireoide, curso de fígado, o curso de saúde mental. Tá? Ela tem cursos lá. Mas todos esses cursos, eles se somam. Então não tem como você entrar lá e não ter acesso ao que já tem ou não ter acesso ao que vai ter. Tá? Fica aqui comigo ao longo dessa semana das lives que eu vou fazer. Fica aqui comigo no evento, principalmente no evento Desinflame, para você entender a base de tudo isso, as suplementações, as doses de suplementações, os chás, né? Não tem como falar tudo isso em uma hora só, claro, tá? Todas as imersões, elas são ao vivo, comigo, tirando dúvida ao vivo. Ah, não posso assistir ao vivo, não tem problema. Você vai assistir depois, vai deixar sua dúvida lá na plataforma. Ah, doutora Pri, minha dúvida é muito complexa, não consigo deixar na plataforma. Não tem problema. Você vai mandar a dúvida no formulário, ninguém vai saber quem é você, seu nome, nada. E eu vou responder num vídeo e vai ficar gravado dentro da comunidade. Então, tudo que eu consigo fazer para otimizar o seu processo, eu faço. Tudo que eu posso fazer dentro da lei, eu faço dentro dessa comunidade para ajudar você. E não há dúvidas. Vocês podem olhar os depoimentos aqui nos meus destaques. Você vai lá e olha o depoimento das pessoas que estão dentro da comunidade. Não tem a menor possibilidade de não ter resultado se fizer o que eu estou ensinando. Não vou fazer por você, não vou botar comida na tua boca, não vou escolher o seu suplemento. É você que tem que tomar a rédea do seu tratamento, tanto do hipotireoidismo quanto do hipertireoidismo, tá, gente? Temos muito assunto durante essa semana de pré-aquecimento na comunidade. Estejam no grupo do WhatsApp para vocês receberem lá o plano alimentar que eu mandei com as receitas, para vocês irem já implementando durante essa semana, para a gente chegar no evento Desinflame com todo mundo já aí com o pé direito na desinflamação, tá? Fica aqui comigo amanhã, a gente vai ter aula sobre nódulos na tireoide e depois de amanhã a gente vai ter aula sobre tireoidite de Hashimoto, tá, gente? Um beijo, essa live vai ficar salva. Clica aqui no avião para você mandar essa live para quem tem algum problema da tireoide. Não está inscrito no evento Desinflame, que são os grupos de WhatsApp. O que você vai fazer? Aqui no meu perfil tem meu nome, Priscila Antunes, meu CRM. Eu sou a médica que conecta, desinflama, alimenta sua alma, nutre sua alma, te
apresentei Santa Edelgarda, né? Dei voz a Santa Edelgarda. Para entrar no evento Desinflame, clique aqui. Tem uma mãozinha assim, uma setinha aqui no meu perfil, aqui em cima. Você vai clicar no link, vai abrir uma caixinha para você. Nessa caixinha, você vai clicar no primeiro evento Desinflame, na primeira foto, e você vai se cadastrar e entrar no evento Desinflame e no grupo do WhatsApp. Tá, gente? Um beijo e até amanhã. Tchau!